um disco de raio R. Todo mundo sabe quanto é a área desse disco. A gente aprende que essa área é dada por A igual a πr ao quadrado. Agora imagine que por algum motivo esta área esteja aumentando com o passar do tempo e, consequentemente, o raio também vai estar aumentando. Ou seja, a sua equação ela não vai ser mais essa, mas aí você vai ter uma equação assim: A de t igual a π r de t ao quadrado, porque nessa nova situação a área está sendo uma função, porque ela está aumentando com o tempo, assim como o raio vai ser uma função de t. T aqui é o tempo, tá, gente? E o raio também é uma função, ele também está aumentando com o tempo. E se tanto essa área como esse raio estiverem tipo aumentando de uma forma suave, a gente pode pensar que essas duas funções que estão aparecendo aqui, além de serem funções, elas serão funções deriváveis. E se elas são funções deriváveis, você pode derivar essa equação dos dois lados, ficando do lado esquerdo com dA dt igual a π, que é uma constante, e para derivar isso aqui você usa a regra da cadeia. Primeiro, regra da potência, o 2 desce, fica aqui r de t elevado ao novo expoente, que é 1, e a interna, que é a base, dr dt. Você tem dA dt igual a 2π r de t dr dt. E esta nova equação ela é muito interessante, porque você tem aqui uma derivada de uma função desse lado, ó, e desse outro lado tu tem a derivada de uma outra função. Mas peraí, o que é a derivada? Derivada não é taxa de variação? Então, você tem aqui uma equação que está relacionando duas taxas diferentes. A taxa de variação da área, que a gente viu que está aumentando, assim como a taxa de variação do raio, que também está aumentando. Ou seja, nós temos aqui duas taxas diferentes sendo relacionadas por meio de uma equação, e esse é o tema da nossa aula de hoje. Taxas relacionadas. No finalzinho desse vídeo, eu vou deixar para vocês um exercício onde você vai presenciar esse tipo de coisa numa situação real. Então suponha que agora nós estejamos aqui com uma esfera centrada num ponto O de raio R. Todo mundo sabe que o volume da esfera é V igual a 4/3 vezes π vezes o seu raio ao cubo. Isso aqui é a fórmula que calcula o volume da esfera. Agora imagine a situação de você encher um balão esférico. A gente percebe claramente como, à medida que o tempo passa, o volume aumenta, assim como o raio também aumenta. De maneira que quando você está enchendo o balão esférico, o volume V é uma função. Uma função de quem? Uma função do tempo. E o raio também está aumentando, de semelhante modo, também vai ser uma função do tempo, e a fórmula para você calcular o volume da esfera, eu vou ter que colocar ela assim: V de t, porque o volume agora é função do tempo, igual a 4/3 vezes π vezes r de t ao cubo. E é muito fácil você perceber que essas funções são funções deriváveis, porque você está vendo como essa variação está sendo de uma forma suave. Isso pressupõe funções deriváveis. Se são funções deriváveis, você pode derivar os dois lados, ficando do lado esquerdo com dv dt, e desse lado aqui você fica com 4/3 vezes π, que é uma constante, e aí você deriva a potência. O 3 desce, você fica com r de t ao quadrado, mas como a base
não é simplesmente t, mas é uma função de t, pela regra da cadeia você tem que multiplicar por dr dt. De maneira que nós ficamos com dv dt igual a esse 3 dividido por esse 3 dá 1, resta somente 4π r de t ao quadrado dr dt. E aí essa equação pode te dizer muitas coisas. Por exemplo, se num dado instante t você tem conhecimento de quanto é o raio e de quanto é a taxa de variação do volume, você pode determinar por meio dessa equação a taxa de variação do raio. Ou seja, a velocidade com que o raio está aumentando naquele determinado instante. Ou então, se você sabe a velocidade com que o raio está aumentando em um determinado instante, se você conhece o raio naquele instante, você pode saber qual é a taxa de variação do volume naquele instante t. E assim por diante. Como as taxas estão relacionadas por meio dessa equação, você pode sempre determinar uma determinada taxa sabendo informações sobre a outra taxa. É assim que vai funcionar os problemas envolvendo taxas relacionadas. Sendo assim, vamos ao nosso primeiro exemplo, onde de fato a gente vai fazer um cálculo para determinar uma taxa, tendo conhecimento de alguma outra taxa ou de alguma outra informação. Exemplo 1. A que taxa o nível do líquido diminui dentro de um tanque cilíndrico vertical se bombearmos o líquido para fora a uma taxa de 3.000 litros por minuto? Obviamente que a primeira coisa que você deve fazer é tentar imaginar essa situação, né? Então é uma situação assim, não muito difícil, né, de a gente imaginar o que é que está acontecendo, como vocês estão vendo aqui na nossa animação. Agora, uma vez que você está imaginando o que está acontecendo, em primeiro lugar eu sugiro, faça um desenho. Então aqui está o nosso desenho, né, dessa situação. Obviamente que à medida que o tempo passa, o nível do líquido ele vai diminuindo, o que pressupõe eu dizer que esse nível é um h, uma altura h de t. Ela vai ser uma função do tempo. E também não é nada estranho para a gente de dizer que o volume vai ser um certo v de t. Porque o volume, obviamente, vai estar diminuindo à medida que o tempo passa. A única coisa que fica fixo aqui é esse R, que é o raio da base, mas não foi dado nenhuma informação sobre esse raio. Por isso eu vou chamar ele simplesmente de R. Em segundo lugar, eu sugiro para você, escreva as taxas, informações numéricas, variáveis e aquilo que deves encontrar. Não necessariamente nessa ordem. Eu coloquei aqui numa ordem meio bagunçada. Mas, na verdade, eu acho que o mais interessante é você começar por aqui, ó. Você coloca as variáveis. Depois das variáveis, você pode colocar informações numéricas. E aí, quando você coloca as informações numéricas, geralmente você vai estar também escrevendo as taxas, né? As taxas, elas muitas vezes vêm dadas aí de forma numérica. Você diz a taxa fulana de tal é tanto. Aí você vai e escreve aí, né? E claro, o que você deve encontrar, né? Eu acho que a primeira variável, que é a variável independente, que é o que está mais evidente nesse problema, é a variável t. Ela já apareceu aí no desenho, né? T é o tempo, né? Uma outra variável que apareceu aqui foi h de t, que representa o nível do líquido. Essa variável é dependente, ela depende do tempo. Uma outra variável que apareceu aqui é o volume, v de t, volume do líquido. Você tem o R, mas o R é o raio, né? Raio da base. Isso aqui é constante. Agora, informações numéricas ou taxas, né? Vamos ver, né? Todas as variáveis a gente já identificou. Olha que coisa interessante. Aqui ele está falando taxa de 3.000 litros por minuto. Isso aqui é a taxa de variação do volume. É a taxa na qual o líquido está indo embora do nosso tanque.
Ou seja, está saindo do tanque 3.000 litros por minuto. Litro é volume. Então você está falando, quando tiver taxa, é derivada. Você está falando dessa derivada aqui. A taxa de variação do líquido, ou seja, a derivada da função V em relação ao tempo. Isso aqui, ele está dizendo que é 3.000 litros por minuto. Então você vai colocar aqui menos 3.000. A gente já sabe que é litros por minuto, então eu vou deixar simplesmente menos 3.000. Tem que ser menos, por quê? Porque esse volume está diminuindo. Se o volume está aumentando, então essa taxa de variação é positiva, mas como ele está diminuindo, taxa de variação negativa. Derivada negativa, menos 3.000. Agora tem outra taxa que ele está falando. Ó. A que taxa o nível... Olha, ele está falando aqui da taxa do nível do líquido. Quem é o nível do líquido? É a função h de t. Então, quando ele fala a que taxa o nível do líquido diminui, ele está falando de dH dt. E é o que ele quer saber, ó, a que taxa o nível do líquido diminui dentro do tanque cilíndrico vertical, se bombearmos o líquido para fora, a uma taxa de 3.000 litros por minuto. Então, isso é o que eu quero saber. dH dt é o que eu quero encontrar. Então veja como a gente colocou tudo. Ó. As variáveis, informações numéricas, as taxas que foram dadas, a gente colocou aqui, e o que ele quer encontrar, dH dt. Em terceiro lugar, você deve escrever uma equação relacionando as variáveis. As variáveis são V, H e T. Obviamente, claro, pode ter constantes aí nessa equação, sem problema. E olhando para a nossa figura, qual é a equação que vai relacionar volume com o nível do líquido? E claro, tempo, né? Porque o tempo está no volume e está no nível. Então, se você olhar para cá, não tem outra fórmula. É a fórmula do volume desse líquido. E esse líquido assume um formato cilíndrico. E todo mundo sabe que o volume de um cilindro reto, como esse, é a área da base vezes a altura. Então, você vai ter que ter V de T, que é o volume, área da base. Bom, aqui está a base. A base tem um raio R. A área da base, πr ao quadrado. Esse R agora é constante. Vezes a altura. A altura é h de t. Antes de a gente prosseguir, é interessante a gente pensar em algumas unidades que não foram mencionadas aqui. Por exemplo, o nível do líquido. Nível que é a altura. Já que ele falou aqui em litros, você pode pensar na sua caixa d'água da sua casa. Que deve ter aí, sei lá, 1.000 litros, 2.000 litros. E se você for medir a altura da sua caixa d'água, você vai medir em metros. Então me parece que é bem interessante a gente colocar metros para esse nível. E claro que o raio da base também, né? Vai ser medido em metros. Mas aí é que tá. Se você coloca V de T igual a πr quadrado vezes a altura, esse volume, como a altura e R estão sendo calculados em metros, o resultado vai dar em metro cúbico, não vai dar em litros. Ora, então é interessante que a gente coloque uma equação mais adequada para fazer essa conversão. Já que aqui o resultado vai dar em metro cúbico e todo mundo sabe que 1 metro cúbico tem 1.000 litros, né? Então a equação mais adequada não é essa, mas é quase essa. É você pegar do jeito que está aqui e multiplicar aqui na frente por 1.000. Assim, V de T igual a 1.000 πr quadrado h de T. Em quarto lugar, vamos derivar em relação a T esta equação e encontrar o que se pede. É aqui onde aparecem as taxas relacionadas. Porque quando tu deriva aqui, tu vai ter relacionada a taxa de variação do volume e a taxa de variação do nível, por meio de uma nova equação. Assim, você deriva o lado esquerdo igual a derivada do que está do lado direito. Só para abreviar, eu vou escrever assim, dv dt, como a gente já vinha fazendo, né?
Mas lembrando que V é uma função do tempo. E aqui tu deriva. Só que tudo isso é constante, ó, até aqui. Então a gente sabe que se tu deriva uma constante vezes uma função, essa constante sai da derivada, né? Então fica 1000 πr ao quadrado e a derivada apenas de h. dh dt. Chegou agora a hora de você usar as informações, né? Ó, dv dt é menos 3000. Aí tu substitui aqui. Menos 3000 vai ser igual a 1000 πr ao quadrado dh dt. Aí dh dt, que é o que você quer encontrar, você encontra isolando aqui, né? O dh dt. Então, o que está desse lado, você passa para cá dividindo, vai ficar menos 3000 dividido por 1000 πr ao quadrado. 3000 dividido por 1000 dá 3, né? Quer dizer, esses 3 zeros aqui a gente pode cancelar. E aí ficamos com dh dt igual a menos 3 dividido por πr ao quadrado. Lembra do volume, né? Menos 3000 litros por minuto, né? E aqui, agora, a taxa de variação do líquido. Então, isso aqui eu posso dizer que é metros por minuto. É assim que o nível vai variar. Ele vai variar a uma taxa de 3 dividido por πr ao quadrado metros por minuto. O menos faz todo sentido, né? Porque, como a gente sabe, esse nível está diminuindo. Por isso que essa taxa deu negativa. A nossa conclusão, se você não quiser escrever o menos, aí você pode dizer assim, ó. O nível do líquido diminui a uma taxa de 3 sobre πr ao quadrado metros por minuto. No texto você coloca dessa forma para não colocar o menos. É muito interessante esse Rzinho aqui, ó. Porque se esse R for grande, tu imagina um tanque com a base muito grande, né? A base do tanque. Então essa taxa vai ser pequena. Porque 3 dividido por um número grande, aqui vai dar um número perto de zero. Então o nível vai baixar devagarinho. Agora, se esse raio for pequeno, ou seja, tu tiver um tanque estreito, raio pequeno, então 3 dividido por um número pequeno dá um número grande. Quer dizer, quanto mais estreito for o teu tanque, mais esse nível vai diminuir a uma taxa cada vez maior. Quer dizer, assim, o nível vai baixar mais rápido, que a taxa de variação dele vai estar grande. Certo? E negativa, então ele vai diminuir de forma mais rápida. Então essa é a interpretação que a gente pode dar se a gente atribuir valores para R. Você pode fazer aí. Coloque, por exemplo, R igual a 1. Ih, rapaz, colocando com isso aqui não dá certo, né? Faça aí, R igual a 1. Aí vai ficar 3 dividido por π. Acho que dá 0,95. Então vai ficar menos 0,95 metros por minuto. Tu botou um raio pequeno, então você tem aí uma taxa razoável, né? Mas pega maior assim, ó. Se tu pegar esse raio sendo 100, então grande, né? Quer dizer que essa taxa de variação vai ser pequena. Isso aí já vai dar 0,0095 metros por minuto, quando você faz essa conta. Confirmando o que eu falei anteriormente. Eis o exercício que tem relação com a ilustração que eu fiz na introdução dessa aula. Suponha que o óleo, derramado através da ruptura de um navio-tanque, se espalhe em uma forma circular, cujo raio cresce a uma taxa constante de 2 metros por minuto. Com que velocidade a área do derramamento está crescendo quando seu raio for de 60 metros? Resposta: aproximadamente 754 metros quadrados por minuto. Veja aí, faça, confira aí
se está tudo certo.